Olá, começa agora mais um assunto de Estado especial eleições. Em abril desse ano, chuvas intensas deram início a uma tragédia climática histórica no Rio Grande do Sul, deixando milhares de desabrigados e resultando em mais de 180 mortes. O desastre causou prejuízos a diversos municípios por todo o estado. Nesse programa vamos falar sobre os desafios desses municípios para a realização das eleições 2024. E para conversar comigo, a nossa convidada de hoje é Ana Gabriela Veiga, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Sérgio. Um alô a você e a todas as pessoas que estão nos assistindo. É uma honra participar do seu programa. Obrigado. Gabriela, a gente está se aproximando, então, do primeiro turno das eleições, dia 6 de outubro. E uma dúvida geral é, como que tem sido esse processo de recuperação do Estado do Rio Grande do Sul para que se realizem eleições na sua plenitude? Bom, eu acredito que todos acompanharam a tragédia climática que devastou nosso estado e, com certeza, isso afetou a organização das eleições. Em meio a muitas perdas de vidas e perdas materiais, nós tivemos que nos reorganizar para garantir a realização das eleições no prazo. Cogitou-se um adiamento, mas os transtornos para isso seriam muito grandes. E como ainda havia tempo de tentar cumprir o cronograma, nós investimos nessa estratégia. E nesse ponto, a época em que aconteceu a tragédia, se é que pode-se dizer isso, favoreceu por ser em maio. Então, havia tempo de resgatar o nosso cronograma. Foi feito um plano de contingência para garantir as diversas etapas do processo eleitoral e nós cumprimos e cá estamos hoje conseguindo fazer o registro de candidatura no tempo certo. Nós estamos dentro do nosso cronograma. E entre essas etapas do plano de contingência, eu acredito que parte disso foi a recuperação de materiais, equipamentos, inclusive urnas eletrônicas, que estavam na sede do TRE do Estado, que fica no Centro Histórico de Porto Alegre, que estava alagada no início do ano, no auge da crise climática. Como que isso afetou essas urnas, esses equipamentos e materiais? E quais soluções vocês encontraram para recuperar a tempo hábil? É que, na verdade, nós temos 5 prédios. A sede, que tem entrada pela Siqueira Campos, onde era a nossa central de atendimento ao eleitor, e pela 7 de setembro, onde era a entrada no nosso tribunal, ela não abrigava as urnas. As urnas estavam em um depósito que ficou completamente alagado. E esse depósito, ele abrigava urnas, inclusive, que estavam sendo preparadas para devolução ao TSE, porque eram modelos mais antigos. Então, nós optamos por não utilizar nenhum material que ficou nesse depósito em função da possibilidade de perda, de algum risco à eleição, porque é um material que, apesar de uma parte não ter sido molhada, não ter sido atingida, ainda ficou num ambiente insalubre. Então, nós gestionamos junto ao TSE a substituição dessas urnas. Nós tivemos, urnas de eleição, um prejuízo em 5.825 unidades, e o TSE nos alcançou 6.500 para reposição. Pode ver que tem uma margem de segurança. E nós corremos atrás da reposição também dos materiais, porque nós temos outros depósitos, são 2 depósitos no mesmo condomínio que foram atingidos e todo o nosso material que estava nele foi perdido, imobiliário, material de expediente, então isso a gente também teve que fazer contratações emergenciais para reposição. Também contamos com o TSE e com o auxílio de outros TREs. Mas o fato é que a gente precisou realmente remontar nossa logística e obter os materiais que foram perdidos. Nós ficamos só com o nosso prédio histórico da Duque de Caxias, que é onde fica o nosso data center. Então, lá nós tivemos que manter uma equipe pequena, porque já era um prédio que não era utilizado para atividade normal, fica o memorial, biblioteca. Então, nós montamos um QG naquele prédio para daí, então, poder recuperar, partir para esse processo, para esse plano de contingência e também prestar auxílio para os cartórios do interior, que nós perdemos 4 cartórios, fora outros prejuízos, que praticamente todo o estado sofreu prejuízo, né? Quem não perdeu patrimônio ficou sem internet, ficou sem energia elétrica, então, assim, pode ver que as providências foram inúmeras, assim, de vários sentidos.
Então, diante dessas inúmeras providências, eu te pergunto quais foram as principais ações que o TRE do Estado teve que fazer diferente em razão das enchentes, em razão do desastre climático, em relação a eleições passadas. Essas providências, quais foram as principais e quais os principais desafios que você, enquanto gestora do órgão, precisou enfrentar? Bem, a gente teve que voltar para a prancheta, como nós dissemos aqui. Nós tínhamos 2 planos correndo paralelamente. O plano de realização normal das eleições, aquilo que já havia sendo programado, que nós costumamos fazer todas as eleições, e o plano de contingência, que era essa recuperação que eu tinha falado. Mas, diferentemente de outras eleições, nós tivemos que deslocar as nossas equipes para as localidades atingidas para verificar os estragos, para auxiliar os cartórios na busca de um novo local para o próprio cartório, nesses que nós perdemos, ou então busca de outros locais de votação, porque eles têm que atender requisitos. Então, essa operação foi diversificada. Normalmente, os cartórios fazem isso, mas nós tivemos que prestar apoio em algumas localidades que foram muito atingidas, como no Vale do Taquari, Lajeado, Arroio do Meio, São Sebastião do Caí. E, a par disso, nós tivemos que, as tradicionais reuniões que nós fazemos com o governo do estado, com alguns municípios, tiveram que ter foco na enchente. Por exemplo, assim, nossas equipes marcaram reuniões com secretários municipais de educação e de transporte, para ver se as localidades, se aqueles locais de votação atingidos estariam aptos, porque nós tivemos que estabelecer um prazo para isso, para garantia da eleição. Então, nisso até é interessante falar nesse ponto o quanto nós dependemos também da recuperação do próprio Estado, porque as coisas estão ligadas, né? Nós precisamos das estradas, das escolas, então a recuperação foi bastante rápida, dá para dizer, porque as crianças precisavam voltar às aulas, então nós nos aproveitamos também desse esforço feito pelo Estado e pelos municípios, mas nós tivemos então que estar mais próximos, providenciar coisas que talvez a gente não tivesse de providenciar em outras ocasiões, e também providenciar essa reposição das urnas. Nós demoramos para voltar para a nossa sede, então nós fizemos, aliás, nesse sentido, a experiência da pandemia foi importante, que nós tivemos que botar várias equipes em trabalho remoto. E isso também foi diferente, mas não muito diferente de 2020, que foi uma pandemia. Ou seja, toda eleição é um desafio de logística, mas cada uma tem um acréscimo diferente, né? Então, nós aproveitamos a expertise da pandemia para enfrentar a questão das enchentes. Gabriela, em um momento da sua resposta, você comentou em prazos. E nacionalmente se cogitou, né, a discussão de ser adiada a eleição no Rio Grande do Sul, que a gente já está percebendo que não vai ser necessário. Na sua visão, como você descreveria o ponto-chave de sucesso para que as eleições do Rio Grande do Sul possam ser realizadas nas datas padrão, nas datas gerais? Eu acho que esse esforço conjunto da Justiça Eleitoral, com o apoio do TSE, com o apoio dos outros TREs, essa união também com as forças públicas, porque inclusive o Estado nos garantiu a segurança, né, as forças de segurança. Eu acho que essa mobilização geral que permitiu que as eleições seguissem um cronograma normal. E claro, o trabalho do tribunal nesse sentido, que sempre é muito grande, ele foi duplicado, né? Ele foi colocado um peso sobre ele, mas eu acredito que nesse momento, com todo esse esforço conjunto, nós podemos dizer que a eleição está garantida de transcorrer na sua normalidade, salvo se nós tivermos outro evento como esse, coisa que não está sendo cogitada no momento. Mas seria isso, assim, tipo, é muito apoio, muito diálogo, muita comunicação e muito esforço conjunto, assim, tanto da Justiça Eleitoral como dos outros partícipes, né? E, Gabriela, no dia 11 de setembro, o tribunal divulgou que a alteração de locais de votação em razão das enchentes será de menos de 1%. A gente preparou uma arte aqui, gostaria de mostrar na tela para quem está nos assistindo,
para falar a respeito dessas alterações de locais de votação e também nas sessões de votação. Vamos comentar um pouquinho a respeito? Então, nas sessões, no total de alterações de sessões 921, 248 em razão das enchentes. Já nos locais de votação, nas zonas eleitorais, enfim, 368 alterações, apenas 57 delas em razão das enchentes, sendo que as cidades mais impactadas foram Canoas, com 98 sessões realocadas, e Porto Alegre com 48. O total de eleitores impactados com essas alterações, 273 mil, pouco mais disso, 4,6% do eleitorado. Esses números realmente estão abaixo do esperado, né? Sim, felizmente. E isso nós podemos atribuir ao tempo também. Como as enchentes foram em maio, houve um espaço de tempo para essa recuperação. E nós esperávamos realmente que houvesse mais locais atingidos, mas o poder público conseguiu colocar esses locais operantes a tempo. Então, desse impacto todo, foram 56 locais, e sempre lembrando que em cada local há várias sessões, e esse é um contingente pequeno perto do nosso total de locais de votação. Então, a nossa temor era que isso prejudicasse muito o deslocamento do eleitor, mas até para isso existem planos, assim, estamos negociando transporte que possa atender no dia da eleição essas contingências e tentando divulgar o máximo possível essas alterações. E falando nessa divulgação, é importante que o eleitor saiba, né, qual que é a sua zona eleitoral, o seu local de votação, sua sessão realocada. Como que os eleitores que estão nos assistindo agora, sejam do Rio Grande do Sul ou do Brasil inteiro, até porque essa realocação, essa mudança de local de votação é algo não anormal, pode acontecer também em outros estados. Como que o eleitor faz para descobrir, para não deixar em cima da hora, no dia das eleições, para que ele descubra hoje já, a partir de hoje, onde que é o seu local de votação? Bem, nós disponibilizamos vários canais, porque é do nosso maior interesse que o eleitor saiba onde ir no dia da votação, para que nós sabemos que com muitos acessos durante o dia, qualquer canal de comunicação fica sobrecarregado. Então, nós estimulamos para que o eleitor busque o mais rápido possível verificar se o seu local foi deslocado ou não. Para isso, nós temos possibilidade de pesquisa no nosso site, que é o www.tre-rs.jus.br. Ali dentro nós temos o JE Digital, que a pessoa pode consultar os seus dados e, como tal, a sua sessão e seu local de votação. No aplicativo e-Título, que nós recomendamos altamente, porque é muito fácil e é um aplicativo em que todos os dados que o cidadão precisa estão incluídos. E ele pode ser baixado no Android, no iOS, tranquilamente. Pelo telefone 148, que é o SOS Eleitor, pelo nosso número de WhatsApp, que é o 51 2312 2015, ou indo fisicamente na nossa central de atendimento, que temporariamente está deslocado na cidade de Porto Alegre para o prédio histórico da Duque de Caxias, ou os cartórios eleitorais. E, Gabriela, você comentou antes sobre transporte de eleitores, né, às vezes em alguma região remota. Há alguma excepcionalidade para o Rio Grande do Sul nessas eleições em termos de acesso de eleitores ou qualquer tipo de excepcionalidade em razão desses municípios, dessas localidades que foram altamente afetadas pelas enchentes? Dá para se dizer que sim, que normalmente existe mudança de local de votação por um ou outro motivo, assim, por desativação de um prédio, venda de uma escola. Em Porto Alegre, por exemplo, nós tivemos a venda de um Instituto de Educação, o IPA, que se tornou outros 4 lugares que não foi possível realocar todos os eleitores em um outro mesmo lugar. Mas em relação a como foi um número maior do que nós estamos acostumados habitualmente, o TRE procurou o poder público para negociar vias oficialmente, porque nós sabemos que isso não pode se confundir com o transporte de eleitores que é vedado pela legislação. Então, nós precisamos nos calçar, buscar a fiscalização também do Ministério Público para que seja feito um transporte regular que atenda
esses locais que foram designados em substituição. Mas houve toda essa movimentação para que se garantisse que fossem atendidos, nem que fosse excepcionalmente, esses locais. Foram feitas várias reuniões e em municípios diferentes também, com a nossa curadoria. E nessas eleições, houve alguma atitude diferente por parte dos voluntários, mesários das eleições? Estou falando no sentido de que se vocês perceberam alguma rejeição maior, não posso participar esse ano, me desculpe, ou até uma colaboração maior, querendo, né, participar do processo, querendo ajudar a realizar de forma plena essa eleição. O que nós percebemos, porque nós temos um contingente numeroso de mesários voluntários, é que essa era uma preocupação que deixou de existir, porque nós percebemos que tão logo foram emitidas as convocações, houve um atendimento de pronto, assim, foram poucos os pedidos de dispensa, então eu acredito que esse sentimento de solidariedade, de colaboração permanece, mesmo depois de superados alguns pontos da tragédia. Então, o nosso afluxo podemos dizer que hoje em torno de 63% de mesários voluntários, que é uma coisa que dá bastante tranquilidade. Então, houve sim um afluxo grande, uma confirmação dessa vontade de colaborar realmente com a eleição. Agora, sobre os eleitores, o tribunal lançou uma campanha com relação à não abstenção, né, para evitar que se suba o índice de abstenção nessas eleições. Então, para que o eleitor compareça, o tribunal lançou uma campanha de incentivo. Né? Como que você avalia essa questão? Qual a expectativa em termos de abstenção para esse ano, até levando-se em conta a de 2020, que foi de 23%, correto? Essa foi outra preocupação para que a tragédia não influenciasse na abstenção, que nós sabemos que ela é multifatorial, né? Ela vem sendo recebido a influência de um certo desencanto com política, com o histórico das últimas eleições, mas e isso sempre é uma preocupação do tribunal, assim, que o eleitor possa exercer o seu direito. Então essa campanha ela foi reforçada em razão até dessa ocorrência da tragédia, para que isso não fosse mais um impeditivo a desmobilizar o eleitor ao exercício do seu voto. Então a campanha se chama Venha Reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul com a força do seu voto. E nós estamos reforçando assim que os locais de votação estão lá, que toda a estrutura está pronta para receber o eleitor e que nós estamos fazendo todos os esforços para que essa eleição ocorra na maior normalidade. Temos o apoio da segurança pública, então assim, isso não é um impeditivo para que o eleitor não exerça o seu direito ao voto, que é tão importante, que nós sabemos por diversos motivos, que a democracia é a nossa forma de eleição, que é a nossa forma de conduzir as coisas na nossa nação. Nós todos sabemos dessa importância, só que isso às vezes não se consolida na prática. E a prática é o eleitor ir votar no seu representante, não deixar nas mãos das outras pessoas essa escolha. Porque a gente sabe que o representante, em especial do município, que é o mais próximo do eleitor, ele tem que ser uma escolha consciente da comunidade como um todo, tem que ser realmente ter uma representatividade. Então isso também é uma das atividades do tribunal, essa conscientização. Nós temos um trabalho muito forte de cidadania, porque também é atribuído à Justiça Eleitoral fazer essa promoção da cidadania. Então essa campanha tem esse intuito, assim, de mostrar ao eleitor, olha, a urna vai estar lá, o local de votação vai estar lá, não deixe de exercer o seu voto, não vai haver. Nós tentamos que não haja qualquer obstáculo a isso. E você comentou dos representantes. Esses representantes candidatos nessas eleições 2024, como que tem sido, na visão do Tribunal Regional Eleitoral, a campanha, a produção da campanha, o acesso desse candidato, né, aos seus eleitores potenciais? Houve alguma coisa que vocês notaram de diferente em termos de qualidade da campanha e também de desenvolvimento da produção de campanhas eleitorais? Bem, aí nesse ponto eu teria duas observações a fazer.
A primeira é que nós esperávamos uma maior utilização da inteligência artificial, nós promovemos estudos, debates, esperando que houvesse um fluxo maior, que nós sabemos que isso é uma coisa antiga, a desinformação em campanha, só que ela toma outros contornos conforme avança a tecnologia, né? E isso não se verificou assim com muita força. E o outro ponto é que em 2020, durante a pandemia, nós não tínhamos muita propaganda de rua, em função até das restrições sanitárias. E a propaganda há mais tempo vem se deslocando para as redes sociais, e essa é bastante intensa. Então, o que nós percebemos é que houve um pouco de retorno às ruas, mas não tanto. E as redes sociais continuam sendo um grande veículo para as campanhas, assim, o investimento maior tem sido nas redes, só que não com essa característica que nós aguardávamos da inteligência artificial. E nós percebemos também em relação às eleições de 2020 que existe uma mescla entre o fenômeno de 2022, assim, da desinformação em rede, com aquela... Porque a eleição municipal ela é muito localizada, ela é mais combatida dentro do município, ela não toma aquele contorno geral, assim, maior. Então, nós sabemos que são pessoas que se conhecem muito intimamente, assim, então ela costuma se pulverizar um pouco. Mas em relação às campanhas é isso, um pouco de retorno à rua, utilização de redes sociais e menos inteligência artificial do que se esperava, pelo menos no Rio Grande do Sul. Não posso falar para outros tribunais. Até porque a gente teve diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral em relação à inteligência artificial, correto? Sim, e sempre o recado é dado, que a cada avanço da desinformação se tem um remédio. Então é sempre feito, todos os cuidados são tomados, as formas de combater a legislação aperta, para que realmente não haja um desequilíbrio, porque a desinformação desequilibra as eleições, ela é uma forma de corromper a sistemática, porque onde deve haver propostas e perfis, existem outros elementos que não deveriam fazer parte do debate democrático a corromper a vontade das pessoas, né? Então, eu sempre nesse ponto, quando tenho que falar a respeito de desinformação, tento lembrar ao cidadão o que se quer, né? Qual é a comunidade que se quer, a nação que se quer, né? Baseada em propostas, em futuro, em investimentos ou em simplesmente terminar com o currículo de alguém ou manchar a reputação de alguém, né? Então, a gente tenta que cada eleição aumente o nível, né, das propostas e da forma dessa luta democrática, desse enfrentamento democrático, né? Esse é outro trabalho da Justiça Eleitoral. Aproveitando aqui o canal de comunicação com o eleitorado do seu estado, do Rio Grande do Sul, aqui no assunto de Estado Especial Eleições, gostaria que você desse um recado para o povo do Rio Grande do Sul, que acaba que vai passar também para o povo do Brasil inteiro, mas mais especificamente, né, com as especificidades desse ano no Rio Grande do Sul, que você passasse um recado, então, para os eleitores no seu estado, para essas eleições 2024, Gabriela. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é louvar a resiliência e a capacidade de superação dos gaúchos e das gaúchas, que se uniram para transpor uma tragédia nunca vista, que os impactos vão se fazer sentir por muito tempo, que até esse não é o momento de falar a respeito disso, já foi bastante batido, mas é uma coisa que a gente não vai esquecer tão cedo. E dizer que esse sentimento de solidariedade que permeou esse momento, que ele se intensifique e ele continue, porque eu acho que é isso que nos caracteriza como um Estado, como em cada município, em cada comunidade, essa união, essa solidariedade deve permanecer. E que isso é uma coisa que nos emociona, que nos orgulha fazer parte. Nós somos gaúchos, nós somos brasileiros, e isso é uma coisa que não pode ser esquecida. E que nesse momento das eleições seja lembrado o que se quer realmente, porque nós tivemos, muita gente teve seu passado apagado nessas enchentes. Então, o que essas pessoas querem para o seu futuro? Que a gente invista no futuro e investir
em bons representantes que possam ser muito conscientes na utilização do orçamento público, nos seus projetos, que sejam para todos, sejam inclusivos, então que se invista nesse tipo de representante. Esse é o momento de superar uma tragédia, de pensar no futuro e que o eleitor não deixe de ir exercer a sua cidadania, exercer o seu direito ao voto, comparecendo nas urnas, para que possa ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul e ter um futuro melhor. Muito obrigado, Ana Gabriela Veiga, pela participação no Assunto de Estado. Eu que agradeço o espaço e a honra de participar desse programa. Muito obrigada, Sérgio, e obrigada a todos que assistiram. Obrigado. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado.